Maio começou. E uma pergunta que não quer calar é a seguinte: em quais ativos, em quais ações eu devo ou deveria investir neste mês de maio de 2025? Bem, para responder essa pergunta, é muito importante considerar o mês anterior. Isso porque, em abril, o Ibovespa teve um excelente desempenho. E esse desempenho excelente chamou a atenção dos investidores. Agregando mais a esse contexto, temos aí uma taxa Selic renovada, né, para as alturas, em 14,75, como decidiu o Copom neste último dia 7 de maio. Nesse contexto mais amplo, né, mais de 60 empresas, atenção, mais de 60 empresas anunciaram a distribuição de dividendos e juros sob capital próprio. Isso, de alguma maneira, abre um leque de oportunidades, tá certo, pessoal? Para quem quer investir com foco em renda passiva. É exatamente sobre isso que esta aula vai tratar. Nós vamos trazer para você cinco ações indicadas pelos maiores analistas do mercado financeiro, tá certo? E que, para eles, essas ações podem ser um bom começo para quem está se fazendo a tal pergunta: onde investir? Em que investir em maio de 2025? Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira, porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que consegue poupar. Eu sou Mano Grau e estou também nesta caminhada, nesta jornada de perguntas e em busca de respostas. Onde investir? Em quais ações investir neste mês de maio, considerando que o mês de abril o Ibovespa apresentou um excelente desempenho. Em que, neste início de mês de maio, o Copom eleva mais uma vez a taxa Selic, né, em 0,25 para 14,75. Então, os analistas dizem: olha, é bom pensar em renda passiva, numa carteira ou em ativos que possam te trazer ou te render renda passiva, tá certo? Aquele tipo de renda em que você não faz nenhum esforço, mas o dinheiro trabalha por você. É nesse sentido que a aula de hoje vai tratar, né? Vai mostrar para vocês justamente como montar uma carteira de dividendos, né? Como uma oportunidade imediata desse mês de maio, né? Então, como vocês podem observar, essa estratégia de dividendos, ela se mostra atrativa porque, pessoal, num cenário, em primeiro lugar, né, de incertezas. Todo mundo está sabendo aí, está acompanhando como o mundo, a economia global está com esses tarifaços de Trump ou essas guerras comerciais entre, né, Estados Unidos, China, entre outros países. Então, você precisa considerar esse contexto aqui. Portanto, mas, além desse contexto de guerra comercial, é preciso levar em consideração também, né, as empresas que já estão consolidadas. E quando eu falo de consolidadas, com boa geração de caixa, tá certo? E, por outro lado, com um histórico de pagamentos extremamente consistentes, como vocês podem observar aí. Então, isso, de alguma maneira,
todos esses elementos, de alguma maneira, oferece o quê? Muita segurança, né, e previsibilidade num retorno. É a partir deste quadro, apresentado aqui como contexto, como introdução, que eu vou trazer para vocês aqui 5 ações que os maiores analistas do mercado financeiro estão dizendo, olha, essas ações aí podem, né, te trazer grandes benefícios, né, lucros realmente, né, bastante positivos, tá ok? Então, é a partir disso que eu vou trazer essas 5 empresas aí. Então, qual é essa primeira empresa? Deixa eu botar aqui para a gente, né, mostrar para vocês. Então, a primeira empresa que esses analistas estão falando, né, que neste mês de maio seria uma grande oportunidade, é a Petrobras, tá certo, pessoal? E a Petrobras, deixa eu só, digamos, botar para cá o meu quadrinho aqui, que é o APETR4, tá certo? A APETR4, pessoal, como vocês podem observar, né, que é a Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima, numa análise fundamentalista desta empresa, o que é que a gente vai considerar para poder colocar essa empresa na nossa carteira ou não? Primeiro, qual é o setor? O setor todo mundo já sabe, petróleo e gás. Depois, quais são os fundamentos que me dão essa confiança para investir nessa empresa? Primeiro, os lucros bilionários, pessoal, dessa empresa, né? A forte geração de caixa, tá certo? E a política de distribuição que sempre com a Petrobras se apresentou robusta, tá certo? Uma política de dividendos, de distribuição de dividendos muito robusta e que está atrelada ao lucro líquido das empresas, né? Ou da empresa, que na hora que você pega o arcabouço, toda a arrecadação bruta, paga as suas despesas, o que é que vai sobrar? É isso aqui, é o líquido. Então, a partir do líquido, a Petrobras tem apresentado, né, grandes investimentos ou grandes dividendos para os seus cotistas, tá certo? Os seus acionistas. Segundo, a perspectiva. A perspectiva aí, pessoal, apesar das incertezas políticas, né, das incertezas globais que se apresentam, essa empresa, ela, de alguma maneira, vai sempre se seguir rentável, porque é uma área do mercado, petróleo e gás, que sempre gera muito lucro. Portanto, com forte presença internacional e contratos bastante sólidos, certo? Isso é muito interessante. Então, a grande vantagem nesse sentido aí, pessoal, é que o dividendo yield da Petrobras hoje gira em torno de 17%, né? E girar em torno de 17%, pessoal, torna essa ação uma das ações mais rentáveis em termos de distribuição, tá bom? Então a primeira aí é a Petrobras. Vamos para a segunda. A segunda é o Banco do Brasil, como vocês podem observar aí. Então, claro, o setor financeiro, tá bom? Quais são os fundamentos dessa empresa? Primeiro, alta eficiência operacional, como vocês podem observar, com um ROI extremamente competitivo, tá certo? Forte presença no crédito agrícola e uma distribuição constante de JCP e dividendos, em torno de 6 a 7 meses seguidos, assim, de JCP ou dividendos sendo pagos aos seus acionistas. Perspectivas para o BBSA3, ou Banco do Brasil, que mesmo com a inadimplência elevada, né, no setor financeiro, você sabe que, né, as famílias brasileiras estão altamente endividadas, todo mundo sabe disso. O banco, o Banco do Brasil, né, tem uma gestão extremamente prudente e está muito bem posicionado. Isso é muito legal, certo? E a grande vantagem é que o dividend yield em 9,45%
tem um potencial de valorização moderada de suas ações, né? Então aí mais uma dessas ações. Vamos para a terceira ação. A terceira ação, pessoal, é a da Vivo, da Telefônica Brasil, tá certo? Ou Vivit 3. Bem, telecomunicações é o setor, os fundamentos é que a receita estável, né? As margens operacionais ativas e o bom histórico de pagamentos regulares traz ou reforça a confiança nesta empresa. A perspectiva é de beneficiar, né, por ser beneficiada, né, claro, pelos crescimentos da demanda por dados móveis e serviços digitais, essa empresa se torna cada vez mais aí procurada, né, por acionistas, tá bem? E por pessoas que querem obter esses serviços de dados móveis. Bem, a vantagem, o dividend yield está em 3,76, mas com menor volatilidade do que as outras, tá certo? Então, está mais consistente, em outras palavras, e com um excelente ou uma excelente previsibilidade de fluxo de caixa, ok? Vamos para a quarta. A quarta ação é da Copel, que é a Companhia Paranaense de Energia, tá bom? De energia elétrica, a Copel. O setor é a energia. Quais são os fundamentos que nos fazem crer que, de fato, são grandes oportunidades ou é uma grande oportunidade para investimento? Primeiro, é uma estatal lá do Paraná, com boa governança, né? Então isso dá muita segurança, com margens sólidas e recorrência de receita por concessões de energia, né? Então isso é bem legal. A perspectiva é de um novo ciclo de investimentos que pode aumentar o lucro e melhorar a eficiência dessa empresa. O dividend yield dela hoje está em 8,70, com risco relativamente baixo, né, por atuar em um setor que é essencial, que é o setor de energia elétrica. Todo mundo consome, todo mundo precisa de energia, tá certo, pessoal? Então, tá aí uma outra oportunidade. E, finalmente, a DIR 3, que é a DIR 3, que é uma companhia a direcional, que é uma companhia de construção civil, tá certo? De construção. O fundamento que eu foco em imóveis de médio e baixo padrão, com bons resultados operacionais e crescimento nas entregas. Muita procura por esse tipo, né, de serviço aí, ou de produto. A perspectiva que com essa Selic alta em 14,75 pode haver pressão, mas a gestão, que é extremamente enxuta dessa empresa, garante uma excelente performance daqui para frente, ou pelo menos nesse mês de maio. Quais são as vantagens? Hoje o dividend yield dessa empresa está em 13,96%, portanto quase 14%, com um potencial de valorização altíssimo, embora seja uma empresa mais cíclica, né? Há épocas do ano que as pessoas procuram mais a compra de imóveis, todo mundo sabe disso. Início de ano, final de ano, meio de ano, né? Enfim, tá ok, pessoal? Então, essas são, portanto, são cinco empresas que os analistas, os maiores analistas do mercado financeiro estão dizendo, olha, se você está pensando em investir em maio, primeiro, monta uma carteira de renda passiva, né? Uma carteira em que você possa receber dividendos, que você possa receber, digamos, juros sobre capital próprio. Primeira coisa, tem que fazer isso aí. Depois, se você está pensando em investir em ações, essas 5 ações aqui têm boas perspectivas. Então pode ser uma grande oportunidade
em virtude do dividend yield anual dessas empresas, né? E em virtude das possibilidades de crescimento, de valorização que essas empresas têm, além, né, do altíssimo pagamento recorrente de dividendos, né, dessas empresas aí. Então, isso é bem legal, pessoal, né? Porque é um viés pelo qual você deve pensar como montar a sua carteira. Não é uma obrigação, não é uma recomendação, né? Mas o pessoal está dizendo, olha, pela minha experiência de mercado, né? Pelos estudos que eu tenho feito do mercado financeiro, o acompanhamento do dia a dia dessas empresas, as perspectivas são essas aí. Tá certo? Ninguém é obrigado a investir. É uma dica que eles dão pra gente, né? No mercado financeiro. Todo mês sempre tem essas informações, né? Essas sugestões, mas, né? Eu tenho algumas dessas ações na minha carteira. Né? Tem a Petrobras, tem a Copel, tem o Banco do Brasil, tá certo? Eu tenho aí realmente essas ações. E elas, de fato, é experiência minha, tá certo, pessoal? Né? Me trazem excelentes dividendos ao longo do ano, ok? Mas isso aqui, esta aula, não é uma recomendação. Pessoal, meus livros de educação financeira estão aí, né? As Aventuras de Malu, o papel das mesadas na educação financeira de crianças e adolescentes e Laura e Tomás, uma história de amor e finanças, tá bom? Minha página na Amazon como associado, né, vai estar sempre, digamos, propagando produtos da Amazon, viu, pessoal? Então, não tenham medo em clicar nos links que eu coloco lá nas minhas redes sociais, porque você vai perceber, os links vão te levar justamente para o site, a homepage da Amazon, onde está situada exatamente a minha página de vendas, tá ok? Então era isso, queria agradecer, peço aí pelo amor de Deus, curtam essa aula, compartilhe. Se você ainda não é digamos, não está inscrito neste meu canal, se inscreva, pelo amor de Deus, tá certo? Eu preciso disso aí. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que essa aula possa abrir novos horizontes para vocês e até a próxima.